É difícil fazer uma análise, né? Porque é difícil nesse nível jogar com um jogador a menos. Mas tentamos, lutamos, mas não deu. Agora focar no Brasileirão e na Libertadores, que são campeonatos muito importantes para nós. Uma lástima, como falei, a expulsão. Acho que, como falei, é difícil de fazer uma análise. Ficou muito difícil para nós, mas agora trabalhar, não tem outra coisa que fazer. Como falei, estamos perto da liderança no Brasileirão e agora temos também o jogo da Libertadores que vamos a lutar até o fim para tentar conquistar mais uma vez. Vai falar mais uma, vai falar sobre os protestos, sobre a pressão. Cara, é muito difícil, como falei, hoje para fazer uma análise, jogar, como falei, nesse nível com um jogador a menos é difícil. Na minha opinião, como falei, estamos perto no Brasileirão. Temos o jogo da Libertadores que vamos lutar para tentar ganhar mais uma vez. Esse grupo já conseguiu 2 títulos. Acho que jogamos 2, 3 semifinais. Ficamos por algum detalhe fora de uma final. Acreditamos no nosso time. Um time, independentemente de qualquer resultado, nosso time se entrega sempre. Deixa tudo dentro do campo. Como falei, é difícil de fazer uma análise, mas agora trabalhar. Não tem segredo, ficamos fora de um campeonato que a gente queria ganhar, que esse grupo conseguiu também no 2020, 2021. Mas é difícil, mas temos que trabalhar. Peso, né, dessa vitória para a sequência da temporada principalmente. É uma grande vitória, exaltar a Deus primeiramente, pela oportunidade de estar jogando mais um jogo grande como esse. Sabíamos que ia ser um confronto muito difícil, a gente viu toda a mobilização deles em casa, só que a gente se preparou muito para esse jogo. Nosso rival direto, nosso maior rival. 4 jogos nesse ano e que a gente conseguiu ficar os 4 jogos sem tomar gol para uma grande equipe, que é o Palmeiras. Agora continuar trabalhando, a gente passou de fase, mas a gente não foi campeão ainda. A gente buscar esse título que a nossa torcida merece muito. Gustavo, mais uma aqui. O que deu de diferença assim, para o Corinthians conseguir essa vitória? Como é que vocês estavam mentalmente? O que você acha que foi o diferencial? O mental, acho que o mental realmente foi o diferencial. Sabíamos que ia ser um confronto muito, muito equilibrado, sabemos da força do Palmeiras na casa deles. Eu acho que o primeiro de tudo foi o respeito que a gente teve pela equipe deles. Felizmente pra gente, eles tiveram um jogador expulso, isso ajudou muito o nosso jogo, mas mesmo assim eles não se entregaram e a gente também não deixou de se concentrar. Fizemos 1-0 e continuamos buscando o segundo gol e conseguimos. Muito obrigada. Paulo. Eu jogo assim. Não tem. O Abel parece que... Mas você está falando de personalidade ou de capacidade? Personalidade. De Só personalidade. Não capacidade. Apenas personalidade. A capacidade de decisão tem vários. Me parece que o Abel não quer esse tipo de jogador. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um Arrascaeta, que dizia que ele ia para jogos do Flamengo. A gente vai falar daqui a pouco. Eu duvido que o Abel indicasse a contratação. Pode ser que sim. Posso estar errado. Mas eu acho que não indicaria. Né? Eu acho que o Abel sempre quer, a não ser um centroavante de repente, que vai resolver jogos, uma coisa muito específica. O Arrascaeta não acho um bom exemplo disso. Se você falasse o Gabigol, eu mas já tentou contratar, foi né? Cotado, né? Tentou contratar. O Gabigol tentou. É estranho, né? E talvez, é estranho, muito estranho. É estranho. Talvez falte no Palmeiras, talvez, e não quero ser oportunista de falar isso, depois do time ter algumas sequências de derrotas e mata-mata, os jogadores um pouco mais, um ou outro, um pouco mais rebeldes, decisivos tecnicamente, menos operários, que às vezes não precisam nem jogar constantemente, mas que vão resolver alguns jogos em alguns momentos específicos. Só que parece que o Abel não quer ter esse tipo de jogador porque talvez influencie na personalidade coletiva do time. Então, pode ser. Agora, E o Davidson serve? Então, Mas não quis ficar. Que não ficou, né? Não quis ficar. Pode até ser que ele não queira. Pode até ser que ele não queira esses caras. Agora, aí, assim, eu sei que é quase um crime falar disso na dinâmica de discussão que a gente tem sobre futebol no Brasil.
Vale lembrar que esse time há 10 anos talvez tenha esse perfil de contratação, sobretudo depois da chegada do Abel. Então, há 5 anos tem esse perfil de contratação e ganhou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros. Então, assim, é um time que... Deu resultado. Isso Deu, mudou muito, todo né? o resultado com essa lógica. Então, a única coisa que eu não gosto é da utilização de padrões. A gente pega o padrão e diz, tá vendo? O time não ganha porque o padrão é esse. Ou o time ganha porque o padrão é esse. Porque na própria comparação com o Flamengo, muitas vezes, que a gente sempre falava isso, o Flamengo contrata os caras grandes que chegam para decidir e tal, o Palmeiras contrata os caras de grupo que chegam para somar e que você troca. E a gente usava isso sempre como um argumento pró-Palmeiras. No momento em que você é eliminado de uma Copa do Brasil, as coisas mudam. Então, assim, eu até acho que isso possa acontecer. Só não cravo que isso é bom ou isso é ruim. Porque acho que a gente tem que olhar para o macro. Jean, eu acho que ambos. Né? Em alguns momentos foi bom, outros momentos pode não ser e pode voltar a ser. Não existe uma verdade absoluta. E ser bom e ser ruim não está necessariamente ligado a... Eu sempre vou fazer a você ganhar ou ser eliminado num campeonato, cara. Porque então, senão mas a gente busca justificativa para tudo o tempo Jean, todo. eu concordo com você. Só acho uma coisa. Eu acho que os resultados do Palmeiras têm sido melhores que o desempenho. É só isso que eu discordo de você bastante. Não. Eu acho que o Palmeiras compete muito, é difícil jogar. Você nem discorda, porque eu sempre falo isso, que os resultados têm sido melhor que o desempenho. É que eu acho que, assim, faz parte da busca do Abel os resultados. Ele é um obcecado por resultado. Ele não é um obcecado por como outros técnicos dogmáticos que têm ideias de... E eu acho até que ele jogou muito bem em alguns momentos, o Palmeiras dele jogou muito bem em alguns momentos. Agora, o que ele busca é isso, é o resultado. Que... felizmente ou infelizmente, no Brasil, é o que se busca de maneira geral. É só o que vale, inclusive, na avaliação. Então, porque é isso. É que o Vini está falando o seguinte, assim, sem olhar para... Vamos olhar para os fatores que impedem a escolha, como idade, custo. Vamos falar só de perfil. Ele não contrataria um Carrilho, não contrataria o Garro e não contrataria o Memphis. Não estou falando de quanto custa. Digo assim, de perfil. É uma coisa que o Corinthians faz. Isso não quer dizer que vai dar resultado o tempo todo. Ele prefere um rendimento coletivo linear. Porque é o seguinte, ou fora de série, o Palmeiras vende. O Hendrick. E forma. O Hendrick, que é muito bom. Forma e vende. O Estevão, que é extraordinário. São caras que não dá para você não vender. Não vender. Mas eu digo, mas eles estão lá dentro. Eles não são buscados fora. Eles brotaram e geram dinheiro para contratação desse tipo aqui. Que, gente, não é que o Palmeiras acabou. O Palmeiras, com este elenco... Não, está na luta pelos títulos. Tem tudo para alcançar um rendimento muito bom. Sim. O momento, porém, não é esse ainda. É necessário dizer isso, senão é o seguinte... Amanhã tem uma lista, entendeu? É claro. Facundo, acabou de chegar, vai embora. Sousa, Aníbal, Emiliano. Gente, as escolhas não são ruins. Elas são boas dentro do perfil do Palmeiras, do que deseja o Abel. E falta desenvolver. Isso falta. Não foi no Mundial. Sim. Não foi. O Paulista dava a impressão que no final... Tanto que ele ganha um jogo do Corinthians, logo no início do Brasil, ele ganha. Ganhou 2-0. Ele ganhou, sim, muito melhor que o Corinthians. Sim. E agora ele precisa desenvolver. Não está desenvolvendo, não está conseguindo. Mas cancelar o Palmeiras, não podemos fazer. Não. Vamos ouvir o Dorival Júnior? Por favor. Vamos nessa. Dorival, boa noite. Aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Queria que você falasse um pouquinho da partida e também nos atualizasse sobre a questão dos contundidos, né? Do Memphis Depay, também do Yuri Alberto, jogador, e também do André Carrillo, e que você falasse um pouquinho da partida, dessa classificação importante da equipe do Corinthians, por favor. Bom, eu acho que de um modo geral uma partida muito bem disputada. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes. Alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola.
um jogo interessante pelas jogadas muito trabalhadas aí ao longo desses últimos 2 meses e que começaram a nos apresentar resultados. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida, e eu fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem. O Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos, para que possamos, dessa maneira, encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe. Enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro, e eu fico feliz de poder estar à frente de um grupo que tem trabalhado, se dedicado, se entregue em todos os momentos e criado aí uma condição muito importante para todos nós. Sobre os jogadores lesionados? Ainda é cedo para mim falar alguma coisa, mas com certeza Memphis deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado. Carrídio teve, eu acredito que foi uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna, se não me falha a memória, o Giai caiu por cima. Yuri, eu acredito que não seja nada. Dorival, aqui à sua frente, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Como se deu nesse período de treinamentos para o jogo o preparo emocional dos atletas do Corinthians para a partida? Porque o Corinthians pareceu muito superior no âmbito emocional em relação ao Palmeiras, e também das bolas paradas. O Palmeiras é um time fatal em bolas paradas historicamente com o Abel, só conseguiu finalizar uma vez num escanteio com o Gustavo Gomes, e o Corinthians garante a vitória com 2 gols de bola parada. Eu acho que foram muito bem trabalhados, nós nos preocupamos com muitos detalhes em todos os aspectos, preparamos essa equipe nessas últimas 2 semanas aí, e graças a Deus eu acho que conseguimos passar por um grande adversário. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente. O resultado do final de semana já nos mostrava isso. É natural que quando não acontecem vitórias, tudo se apaga. No Brasil é assim. Você não tem um outro caminho que não seja a vitória para explicar o momento de uma equipe. E já no domingo nós merecíamos ter tido uma sorte muito melhor em razão daquilo que fizemos desde o primeiro momento da partida. Não acontecendo isso, é natural que tivemos que ter uma vitória frente a uma das 3 melhores equipes da competição, passando por uma fase importante da Copa do Brasil, uma fase muito difícil, e eu fico feliz porque é um caminho que eu enfrentei com outras equipes em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados, e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. Dorival, aqui, Denise Tomás Bastos, TV Globo Sport TV, tá ouvindo? Eu perguntei para você sobre até essas outras equipes que você treinou, e você falou que a palavra que tinha era atitude. Você acabou de falar na sua primeira resposta que você sabe de tudo que acontece, todo mundo sabe o que acontece por fora do Corinthians. Como é que você blinda os seus atletas? O Gustavo Henrique falou agora que a parte mental estava muito forte. O que você conversa com eles na preleção, por exemplo? Eu acho que é um trabalho em conjunto isso. Um trabalho desenvolvido pelo Fabinho e sua equipe, que estão lá dentro diariamente. Com a nossa equipe técnica, fazê-los acreditar que nós podemos chegar, que nós podemos dar um passo à frente, que nós, de repente, pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, poderíamos melhorar. Isso eu já falava que era impressionante o trabalho que nós desenvolvíamos e que a maneira como os jogadores aceitaram tudo isso, e eu ainda não via os resultados que talvez nós tenhamos merecido nas partidas anteriores. Logicamente tivemos uma oscilação ou outra, como foi o último clássico contra o São Paulo, onde eles merecidamente fizeram o resultado, mas nós, ao contrário, vínhamos fazendo algumas partidas com muita consistência, com variações, e os resultados
não apareciam. Eu acho que foi um momento importante. Eu espero que continuemos dessa maneira, buscando aí uma evolução, um crescimento e, se Deus quiser, uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Agora cabe-nos a nós, como te disse, torcida, comissão técnica, jogadores, diretoria, perceber aquilo que queremos, se é continuar a deitar achas na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias, e vocês têm material com fartura para poder fazerem o vosso trabalho e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Tudo bem, Abel? Boa noite. Eu queria te ouvir sobre 2 situações do jogo, né? A expulsão do Aníbal muito cedo, né? Se de repente você entendeu que foi uma pilha a mais, né? Entrou um pouco mais, de repente, pilhado ali em relação a talvez algum tipo de coisa fora do campo, e a alteração do Vitor Roque, né? Pelo Flaco, pelo Vitor Roque, uma alteração que chamou a atenção, porque para muita gente o Vitor estava bem no jogo. Eu quero te entender o que você pensou dessa alteração. Olha, eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos, e às vezes nós, treinadores, jogadores, naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente, mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer golo era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes, ainda no último jogo fez golo, eu disse isso aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque, estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditamos nos nossos jogadores, e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões, e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Desse atual elenco, desde que você chegou, apenas 4 jogadores já foram campeões desde o início do processo. E agora, evidentemente, uma reformulação nesse elenco do Palmeiras. Mas esse elenco ainda tem aquele mental poderoso do seu início aqui, ou é um elenco que sente muito em momentos como esse por serem jogadores de pouca idade? Eu acho que nós estamos a fazer uma análise muito em cima do momento, e acho que as coisas não podem ser vistas desse modo, mas entendo perfeitamente todas as críticas que nos façam agora, porque se vocês se lembrarem, e depois cada um vê as coisas do jeito que quiser, se nós nos lembrarmos que antes do jogo de Flamengo estávamos em primeiro no campeonato, estávamos em primeiro na Libertadores, passámos em primeiro na fase de grupos, fomos à final do Paulista, e que tínhamos ganho 3, 4 paulistas seguidos. Se nos lembrarmos que entre saídas e entradas estamos a falar lesões, saídas, entradas, vendas, mais de 20 e qualquer coisa de jogadores entre saídas e entradas. Estou a falar lesões, vendas, promoção de jogadores, contratações. E nós sempre fomos conseguindo do nosso jeito organizar a equipa,
Agora, claro, quando se fala em cima de um derby, eu disse isso aos jogadores, a fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, é se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. Acredito que haja muita gente que queira continuar a deitar achas na fogueira, mesmo internamente, mas nós vamos fazer o que nós sempre fizemos e não vou alterar uma vírgula daquilo que disse. Vamos continuar a pedalar, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a melhorar estes jogadores, porque sabemos que apesar de ser uma equipa jovem, com maturidade também, é uma equipa que tem muito potencial e a nossa função é tirar esse todo potencial, seja nos próximos tempos ou nos próximos anos. Abel, boa noite. Um dos grandes mantras nesses anos que você está à frente do Palmeiras, inclusive é o título do seu livro, Cabeça Fria, Coração Quente, e a gente tem percebido um Palmeiras que a cabeça ela anda muito quente, né? A gente pôde ver ali no lance do Aníbal, e um coração que às vezes a gente vê aí, talvez sem um rumo. Como que você vê onde você talvez não esteja conseguindo trabalhar isso nos seus atletas, no seu trabalho, e se você pode fazer uma avaliação do seu trabalho nesse um ano que talvez a cabeça não esteja no lugar? É a opinião sua. Eu não acho que seja o momento certo para estarmos a fazer avaliações. Como te disse, ainda há um bocado disse ao teu colega há 2 meses atrás, antes do Mundial, estávamos em primeiro em tudo, no campeonato, na Libertadores, mas é estranho que quando tu chegas depois do Mundial que fizeste e começas a sentir que anda-se a tentar criar assuntos e dizer que o Mundial foi um desastre, isso diz muito daquilo que as pessoas querem. E nós, dentro do clube e fora do clube, temos que entender qual é a força do Palmeiras, quem é o Palmeiras, quais são as origens do Palmeiras e perceber o que é que queremos. Agora, desculpa, não concordo com o que tu estás a dizer minimamente, nem é um momento de balanço. Estou aqui vai fazer 5 anos e todos os anos ganhamos títulos e no final, se me quiseres fazer essa pergunta, eu digo-te se realmente foi uma época boa ou ruim, até porque tu estavas aqui, houve dirigentes que disseram que o Palmeiras não pode concorrer por todos os títulos, que tem que abdicar de alguns se quiser ganhar outros. Tu estavas aqui, ou não te lembras dessa declaração, lembras-te, né? E sabes de onde é que ela veio, não sabes? Pronto, então... temos 2 títulos ainda para disputar e até ao final daquilo que depender do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa organização nós vamos fazer, porque sim, é duro perder contra o nosso rival. Agora nós temos que internamente, e os nossos torcedores, se queremos nos comparar com o nosso rival ou queremos continuar a fazer o caminho que temos feito, é uma decisão nossa e dos nossos torcedores, porque nós precisamos deles e sobretudo em momentos difíceis como este, mas, como estava a dizer aqui ao teu colega, sim, eu pedi o apoio, mas entendo perfeitamente a cobrança e a desilusão e a tristeza e a frustração dos nossos torcedores e, como te disse, como homem que sou, registrei tudo o que se passou aqui hoje. Obrigado, Abel, e iniciaremos a próxima entrevista em breve. Tá aí, portanto, Abel Ferreira. Olha, uma entrevista bem calma hoje, né? Surpreendentemente calma, ponderada. Ele respeitosa, colocando panos quentes e não deitando achas na fogueira, né? Deitar achas na fogueira é uma expressão portuguesa, a mesma coisa que colocar lenha na fogueira, né? E ele deu uma entrevista muito consciente, apaziguando, tentando acalmar os ânimos. Vamos todos juntos, torcida, clube, para que siga o projeto. A gente vai